Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, Memória, né? Memória do Brasil, para a gente pesquisar e estudar sobre diferentes aspectos da vida do povo brasileiro nesses 500 anos, né? E aí cada um de nós tira, né, extrai dessa história, dessa loucura, né? Desse caleidoscópio histórico que a gente está sempre revisitando para tentar entender de onde viemos, onde é que a gente está agora e para onde que a gente deveria ir, pelo menos pensar assim, onde eu deveria estar indo, que eu não estou indo nessa direção, estou indo na direção errada. E somente um estudo histórico é que vai nos dar esse panorama pretérito para a gente poder ir para o futuro, né, com uma ideia mais como se fosse uma imagem aérea, né, da gente poder entender esse posicionamento macro, né, onde a gente se insere hoje como cidadão, como pessoa física, né, e até como empresa também, né, porque a economia é a mola mestra de tudo, né, gente. O ser humano só anda tocado à economia, a extrair algo de algum lugar, ou brigar com alguém por conta de alguma terra, ou vender alguma coisa mais cara do que eu comprei, os juros, ou emprestar dinheiro a juros, ou abrir um banco, ou financiar alguma empreitada, alguma comissão, né? O ser humano é tocado por desenvolvimento financeiro, né, e familiar. E ponto final, não tem outra coisa, né? Até quando você trata da religião, da igreja, por exemplo, das igrejas, das seitas e cultos, etc., é também a mesma coisa, né? Tanto que as famílias brasileiras, até início do século XX, meados do século XX, tinha que ter alguém, advogado, tinha que ter um médico e tinha que ter um religioso, né? Era normal. E não era por outro interesse, senão o interesse de ocupar cadeiras dentro desse estamento burocrático, né? E isso se dá desde sempre, nesses 500 anos da história do Brasil. Assim se deu com a Companhia de Jesus, fundada pelo padre Inácio, né? Santo Inácio, e essa companhia veio para o Brasil anos depois dos primeiros colonos portugueses que chegaram aqui nas capitanias hereditárias, né? Essas capitanias foram comissionadas a esses fidalgos e nobres da coroa portuguesa, né? Como, por exemplo, o Vasco Fernandes Coutinho aqui no Espírito Santo, ou como Pero de Góes e outros, né? Importantes capitães mores, né, donatários, digamos, né? E de lá para cá a gente vem tentando colonizar o Brasil. Até hoje é uma dificuldade, né? Colonizar a oeste até hoje é uma dificuldade. O Brasil está lá completamente sem população no norte e no centro-oeste, né? Está todo mundo aqui no litoral brasileiro, nesses 8 mil quilômetros de litoral. E nós temos mais 9 mil quilômetros de fronteira seca que não tem ninguém lá. É mata fechada. Ninguém quer ir para lá, né? Populações minúsculas ali, né, naqueles estados mais a oeste, como Acre, Rondônia, Roraima, etc., né? Agora eu vou tratar dessa questão dos jesuítas no Brasil, mais uma vez, que é um assunto que me interessa bastante, é um assunto bem interessante. A gente está tentando entender a participação desses homens e mulheres ditos santos, né? Que nesse texto aqui de 1913, publicado no Jornal do Recife, em 12 de abril de 1913, que faz uma reivindicação histórica para falar sobre o papel desses jesuítas, né, desses primeiros jesuítas no Brasil, que é um texto de um escritor chamado J. Times Pereira, embasado nos estudos de Gomes Neto, historiador, que vem estudando a história desses catequistas, digamos, né? Homens ligados à Igreja Católica Romana, lá na Companhia de Jesus, que eu mal compararia com os templários, né? Que ficaram muito ricos, né? E foram depois exterminados pela Igreja Romana, né? Agora, essa revisão histórica, ela é interessante na medida em que nos dá um outro panorama sobre o papel do Nóbrega e do Anchieta na história do Brasil. Meu pai havia lido uns livros, meu velho pai, né, Jaime Pirajá, havia lido um livro falando sobre as peripécias do padre Anchieta
aqui no Espírito Santo, e que ele não era tão santo quanto parecia. E eu encontrei esse texto, então, do J. Times Pereira, falando sobre essa visão muito crítica do papel desses jesuítas durante a colonização do Brasil ali no início do século XVI, né? Logo depois da instituição das capitanias hereditárias, né? Dom João III. E a gente vai tentando entender, porque o texto é um texto muito áspero, né? Bem árido, eu diria, né? E trata os jesuítas como exploradores e etc. Né? Aí ele fala o seguinte, que infelizmente é comum, sem análise aprofundada, afirmar que o Brasil muito deve aos padres da Companhia de Jesus, esses jesuítas, né, catequistas, etc., como Anchieta, como o padre Nóbrega, né, fundadores de São Paulo, pela catequese dos nativos durante os primeiros anos da colonização do Brasil. Isso se deu aqui também no Espírito Santo. Logo no início, gente, do Brasil, o Espírito Santo foi uma das capitanias para onde eles vieram: Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé. Foram as primeiras, né? E logo depois a capitania do Pernambuco é que se desenvolveu muito, muito, e ficou a mais rica, né? Os nomes do padre Nóbrega e do padre Anchieta, sempre juntos como irmãos siameses, segundo diz o texto, né? Parecendo a muitos ser um único indivíduo, aparecem na história e na poesia como semideuses da mitologia helênica, da mitologia grega, né? Realçando com o seu suposto esplendor de virtudes os mais luminosos feitos nesse glorioso campo da civilização. O texto começa falando, né, sobre como a civilização brasileira em 1913, no final do século XIX, né, início do XX, via esses dois jesuítas, né, muito importantes dentro desse arcabouço que deu nesse nosso Brasilzão dos anos 1900, né? Todo coeso, digamos assim, falando uma mesma língua, etc. Né? Para perpetuar a memória de um desses briareus, que seria um hecatônquiro, né, da mitologia grega, aquele monstro terrível, né? Anchieta, o Brasil de outrora, ele compara Anchieta a um hecatônquiro, né? Não podendo erigir um templo a esse semideus jesuíta, nem erguer-lhe uma estátua que denominasse o vasto território de Santa Cruz, que é o território do Brasil, né? E a amplidão dos mares, como fazer um colosso de Rhodes, né? Um enorme colosso em homenagem ao Anchieta ou ao Nóbrega, deu o seu nome a uma das florescentes vilas da capitania do Espírito Santo, né? Que a gente fala de Anchieta, antigo Benevente, antigo Iriritiba, Heritiba, etc., né? Aqui na região sudeste, aqui no Espírito Santo, né? Onde primeiro aportaram e se estabeleceram esses apóstolos do bem, segundo o texto, né? É um engano histórico, vai vendo. O jesuíta não foi e nem poderá ser útil à humanidade. Ele era contra, né? O jesuitismo é antes a luva atirada à face do sublime apóstolo, o meigo e admirável filósofo que expirou sobre o Calvário na abominável morte da cruz, decretada por um pontífice, do que uma associação religiosa para os fins de perpetuar a admirável doutrina do cristianismo. Basta estudar as consequências dessa seita temível que era a Companhia de Jesus, que se alastrou sobre a terra, deixando após a sua passagem, aqui no Brasil pelo menos, depois da expulsão, a dor, o luto, a pilhagem, a prostituição, e ver que seu fundador, o famigerado padre Inácio de Loyola, fora um libertino, como foram Tenórios e Casanovas, seus compatriotas, fazendo-se frade depois de ter quebrado uma perna e não poder mais ser o escalador de muros das muchachas espanholas. Então ele diz que o texto é brabo. Ele diz que o padre Inácio de Loyola quebrou a perna porque ele vivia pulando muros e cercas para deleitar-se com muchachas espanholas. E como ele quebrou a perna pulando esses muros, ele tornou-se frade, né? Cara, esse texto tem 122 anos, tá, gente?
Para você ver, como eu falo sempre aqui, que o Brasil era muito mais liberal do que é hoje. Se você escreve um texto desse hoje sobre o padre Anchieta, vai dar problema. Em 1913 o cara escrevia e pronto, acabou, né? E ele traz provas, né, dessa famigerada passagem da Companhia de Jesus pelo Espírito Santo, especificamente pelo Espírito Santo. Aí ele continua dizendo aqui: enxotados de todos os países como nefastos ao Estado e à sociedade em geral, e do seio da própria igreja, os jesuítas, que agora voltaram a um pontificado com o padre, com o novo Papa, né, que é um jesuíta, não podendo prosperar mais em parte alguma, tomaram diversas denominações por grupos, espalhando-se em todos os países com os nomes de salesianos, redentoristas, maristas e outras denominações. Você vê que até hoje nós temos maristas e salesianos aqui no Espírito Santo que vêm do Colégio de Santiago, lá de trás dos primeiros, né, catequistas jesuítas colonos da terra de Santa Cruz, né? Não pretendo desvendar nestas linhas o domínio nefasto dessa seita da Companhia de Jesus, que se rege pela satânica Monita Secreta, que foi um decreto, né, da Companhia de Jesus, e bem longe estou de tal pretensão. São palavras do historiador J. Times Pereira, lá do Pernambuco, né, do Recife. Aí ele fala: apenas desejo elucidar com documentos irrefutáveis a mentira histórica de que a catequese dos nativos, né, dos íncolas, né, que já viviam aqui há milhares de anos, dos índios, né, o gentil, nos tempos coloniais, muito deve aos jesuítas. Ele fala que é uma mentira, essa catequese não existiu desse jeito. O Brasil tem gasto quantias fabulosas nesse ramo de serviço nacional, sem outro resultado a não ser o de encher a sacola desses falsos apóstolos do bem, que hipocritamente batem com a mão no peito em sinal de contrição, com o pescoço rodeado de amuletos e talismãs, e na outra sustentam o veneno e o punhal traiçoeiro. Referindo-se ao serviço da catequese dos índios no Brasil, ali no início do século XVI, esse era o intuito, né, dessa comissão da Igreja de Roma junto com a coroa portuguesa, né? Claro, usar os jesuítas como senhores de terras no Brasil para ajudar os primeiros colonizadores, né? E era um trabalho gratuito, né? Os caras vinham de graça, você não precisava pagar nada, só botar os caras no navio e trazer. O escritor Gomes Neto, fala quanto às minas da capitania, onde primeiro aportaram os jesuítas encarregados dessa missão. Ele fala de minas mesmo, tá? Então diz assim o historiador Gomes Neto, entre aspas: deduz-se, porém, de certos fatos que a exploração é pouco posterior ao ano de 1551. Veja a data, hein? 1551. Vitória foi fundada em 1551, em que os jesuítas chegaram a esta capitania do Espírito Santo, aproximando-se em 1565, em que se estabeleceram as aldeias por eles fundadas com a denominação de Heriritiba, hoje Benevente, em 1913, depois Anchieta, povoado mais perto de Castelo, traçando-se pelo sertão uma reta para o litoral, onde fica esta vila. Hoje existe uma estrada, né, que liga Castelo, lá em cima, descendo até Anchieta. Pelo hábito que tinham esses padres de afoitamento lançarem-se com pujança nas empresas arriscadas e lucrativas, inspirados pela latente ambição de dominar a terra, paixão que, com a habilidade de que sempre deram provas em todos os casos, sabiam dissimular com suas missões apostólicas. Internavam-se no meio das matas, embrenhavam-se, né, em busca de metais preciosos, o ouro, sem receio das variadas e inúmeras hordas de índios que habitavam no território, desde o norte da capitania do Espírito Santo até São Tomé, até lá embaixo, na capitania de Pedro de Góis, né, de que tiveram ainda a vantagem de adquirir índios, os quais, depois de cristianizados, serviam-lhes como escravos nos trabalhos das minas, da lavoura, do corte de madeiras para exploração e de outros misteres rendosos. Continua o Gomes, né? Ao ouvir esses missionários, os abundantes veios eram pobres veias de ouro de baixo quilate que por distração tiravam e que produziam um fraco auxílio para a catequese.
e só no interesse desses desgraçados entes, né, os índios, expostos a perderem a alma fora da Igreja Católica. Então eles eram, segundo o texto do Gomes Neto, né, obrigados a trabalhar na lavoura, no corte de madeiras, no transporte dessas madeiras pelos rios até chegarem às barras para poder serem exportados, e na mineração. O texto é longo, gente. Eu vou fazer 2 vídeos para não ficar chato, hein? Porque o texto é muito bom e é muito longo e trata, então... Tá aqui o texto, ó. Esse é o texto. Aí ele fala: se, porém, pudessem observá-los sem que os vissem, admirariam o afã com que colhiam o copioso ouro para convertê-lo em barras, as quais, chegadas em Portugal ou na Espanha, tinham a seguinte conversão em moedas, que se iam a percorrer a urbe, né, por todas as cidades, né, espalhando a reputação da opulência da Companhia de Jesus. Quando o ouro chegava em Portugal, na Espanha, o ouro chegava como o ouro da Companhia de Jesus. Então aquilo ali, né, levantou as orelhas, assim, o pessoal ficou: opa, esses padres são ricos pra caramba, né? Com enormes fazendas, como a Muribeca, por exemplo. Foram estes louros neófitos que lhes deram mais nomeada o poder do que a sabedoria teológica de alguns membros. Por outra parte, captavam dos reis largas possessões, de tal sorte que, na capitania do Espírito Santo, possuíam no litoral, aí ele fala lá da Muribeca, estabelecimentos desde o Campo do Riacho até Itabapuana, 40 léguas de terras, e quase todo o interior sobre o Rio Doce até o São Mateus, e desde as Barras até os Sertões. Nunca pisaram lá os pés desses jesuítas, gente. São 40 léguas, né? Dá 100 quilômetros, né, de terra, gente, para dentro, umas fazendas gigantescas, do tamanho da capitania, né? Como bons religiosos, mesmo nas brenhas, né, nas matas, atarefados com as missões, mais missões das minas de ouro, não se descuidavam das suas obrigações. Por isso levavam para o mato rebanho de suas ovelhas novas. Quando ele fala ovelhas novas, ele coloca, você entende, né? Quem são essas ovelhinhas novas, essas cabritas que os jesuítas levavam consigo, que alojavam perto de si, nos arraiais, que fundavam com algum canto das fazendas de mantimentos estabelecidas para o suprimento dos trabalhos das minas. Então ele trata os jesuítas como... vocês vão vendo. Neles, os jesuítas edificaram uma igrejinha com devoções à Santíssima Virgem, com as invocações de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Amparo, do Patrocínio, Nossa Senhora do Bom Sucesso, dos santos, de todos os santos, mas não admitiam senão o nome do instituidor da ordem, o Padre Santo Inácio de Loyola. Feitos assim esses arraiais, onde eles chegavam, eles já construíam uma pequena igreja e já construíam pequenas casinhas e iam assentando esses colonos e índios, né? Atraíam eles toda a gente submissa e laboriosa das aldeias de sua jurisdição. Eles iam então fazendo essas migrações, andando pelas matas, pelos sertões, saindo do Benevente, né? Primeiramente, subindo o rio Benevente, onde instituíam essas pequenas povoações. E era tudo muito bem guardado, tá, gente? Tem aqui agora detalhes geográficos muito interessantes, né? Enquanto os dignos missionários, às ocultas, né, por baixo dos panos, ocupavam-se na conversão do ouro das minas, cujo acesso era vedado aos estranhos, como acontecia nas aldeias dos índios, com os quais ninguém de fora podia comunicar-se sem a permissão do superior do convento, conforme o privilégio concedido pelo rei de Portugal, na época Dom Pedro... rei de Portugal. Alguns dos moradores dessas pequenas colônias, com licença dos jesuítas, empregavam-se em faiscar, que era tirar o ouro ali das areias, né, lavando essas areias auríferas, no Caxixe e também no Ribeirão. Desta operação também auferiam vantagens incalculáveis, comprando ouro a esses faiscadores, né, que eram esses exploradores de ouro, ao preço que eles queriam pagar, os jesuítas, visto ser proibido levá-lo para fora, né, e que esses índios se comunicassem com estrangeiros que passassem por ali. Então os índios não podiam vender para qualquer um, era obrigatório que eles vendessem
esse ouro tirado das areias dos rios ali para os jesuítas, ao preço que eles quisessem pagar. Então o historiador Gomes Neto continua aqui falando, né? Ele fala então dessas pequenas povoações da Barra do Castelo, aqui no Espírito Santo, do Caxixe e também do Arraial Velho, que o historiador Basílio Demont também comenta sobre isso, né? Na mesma época, né? Sem a imprudência dos empregados na mineração da Serra do Castelo, o trabalho só teria cessado com a proscrição, depois que os jesuítas foram expulsos do Brasil em 3 de setembro de 1759. Mas, infelizmente, os aimorés que viviam naquela região, ofendidos do agravo que julgaram ter-lhes sido feito com essa expulsão, não deixaram mais lavrar as minas, arremessando-se chuvas de flechas não descortinadas, senão com o breu da noite. Então, toda vez que algum colono que não fosse um jesuíta, que já havia subjugado esses homens e mulheres das tribos indígenas da região, se aventurasse pelos rios, pelas matas, pelos sertões e tentasse alguma exploração, né? Tentar algum veio ali para achar alguma pepita de ouro, achar alguma mina, ele já era atacado pelos índios ali que não se conformaram, então, alguns, claro, não todos, né? Com a expulsão dos jesuítas do Brasil. Conta-se que esses selvagens frequentavam as minas, esses índios, ele chama de selvagens, né? Um texto de 1913, né? Passando por um pau atravessado em cima do rio Caxixe, no lugar em que menos impetuoso precipitava-se por entre uma fenda da Serra do Castelo, cuja comunicação os trabalhadores cortaram para não serem importunados. Então eles passavam, né? Tiravam esse tronco por onde os índios passavam para chegar até lá, onde estava essa mina do castelo, e quando eles passavam, eles removiam o tronco e ninguém podia chegar lá. A consequência foi que, para salvar a vida, fugiram, aproveitando-se do descanso noturno dos sitiantes. Desta vez acolheram-se nos arraiais do Caxixe e do Ribeirão, abandonando tudo mais, esses colonos, né? Eles foram expulsos ali pelos índios. A gente sabe da revolta, né, que aconteceu aqui, cadê? Que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa revolta do aldeamento do Benevente, em 1742, em que os índios da região, que eram catequizados, e de outras tribos que não eram, mas viviam ali no entorno, na subida do rio Benevente, se revoltaram contra os jesuítas, criaram uma enorme revolta que durou muitos anos, né, com muitas mortes, né, por conta, claro, desse trabalho que era obrigatório nesses índios que foram escravizados pelos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Então isso não é uma teoria, não é uma teoria, isso é uma verdade, está dentro dos inquéritos levantados durante o Primeiro Império, né? Ainda durante o período pré-1808, da vinda da família real para Portugal, ainda no século XVIII, haviam vários inquéritos de maus tratos dos jesuítas com relação aos escravos pretos africanos e os índios que também eram escravos dos jesuítas, né? E, segundo o historiador Gomes Neto, eles ainda deixaram ódio, corrupção e prostituição no Brasil depois da sua saída. Então é uma coisa muito mais terrível, né, do que a gente pode imaginar. Pouco tempo depois foram os padres expulsos dos domínios portugueses. 1759, 1760. Estas povoações que ficaram para trás, livres desse despotismo jesuítico, segundo o texto, entraram na via da prosperidade, acudindo a elas muitos mineiros práticos, né, gente que veio para tentar a vida, né, tentar o ouro, a prata, e de recursos pecuniários vieram, claro, com algum dinheiro, com patrocínio. Tinha pessoas que tinham dinheiro e patrocinavam essas entradas, né, gente? Os quais empreenderam a lavagem do ouro em Ponto Grande, para o que, em algumas localidades mais ricas, tiveram de mudar o leito do Ribeirão profundamente, trabalhos titânicos, né, trabalhos hercúleos para desviar o rio, né, para poder fazer essa lavra, que provam o esforço e a perseverança do homem induzido pela cobiça da riqueza. Pode-se ver isso em algumas fazendas situadas às margens do rio Caxixe, notadamente no Carmo.
E ali então esses colonos viveram longe dos jesuítas e junto com os índios na época, né? Vivendo ali nas regiões ribeirinhas até 1810 em paz, em que novas indiscrições dos moradores provocaram a fúria dos índios. Então havia problemas entre colonos e índios também. Desta vez atacaram as povoações, dispersaram os habitantes, destruíram tudo que encontraram pela frente, alguns destes abrindo picadas, fugindo para Minas Gerais, né, onde foram fundar o arraial do Cuiuté, ou Cuieté, onde retiraram-se para a aldeia de Itapemirim, levando consigo unicamente as imagens de Nossa Senhora do Amparo e de São Benedito, que tinha a sua irmandade como compromisso aprovado pelo bispo em 1807 ou 1809, o qual documento existe ainda em poder de um particular lá em Itapemirim. Aí deixa eu ver. Esse gentil, que era assim chamado os índios, né, gente? Um gentil, aí seria um coletivo, né? Um gentil ousado e feroz chegou até perto da aldeia, fez atrocidades nas vizinhanças em Itapemirim, né? Chegando a esperar os viandantes numa espécie de tocaia, né? Onde da barreira eles atacavam, né? Matavam muita gente, mataram muitos habitantes e alcançando então em Barra Branca, e depois cercando-os na fazenda do Poço Grande, matando mais de 50 colonos que estavam ali fazendo essa prospecção para ver se encontravam ouro, né? Em 1829, atacaram os selvagens alguns moradores das duas barras, também de Fruteira, de Salgado, Fruteira às margens do rio Fruteira, lá onde foi criada uma enorme usina, uma usina hidrelétrica nos anos 1910, né? E obrigaram esses moradores a procurar a vila do Itapemirim. E essa foi a última invasão do Bugre, né, que seria também mais um coletivo, né, como o Gentil, esses silvícolas, digamos assim, né? E pela narrativa, então, desse historiador, que é o Gomes Neto, né, transcrito aqui pelo J. Times Pereira para o Jornal do Recife de 1913, se verá bem patente qual foi a missão dos jesuítas na pretendida catequese dos índios. Deduz-se pelos fatos históricos que essa missão teve por fim, primeiro, locupletar-se das garantias reais, governamentais, estatais, para, em lugar de catequizar os selvagens, cativá-los, que seria torná-los cativos para minerar o ouro da região. Tornar as mulheres e filhas destes suas concubinas. Plantar a discórdia e provocar o ódio dos índios contra os futuros colonizadores. A coisa chegou, segundo Gomes Neto, a uma perfídia, digamos assim, porque os colonos falavam português, ou falavam a língua geral, a língua paulista, que era uma língua misturada com o tupi-guarani. E os índios não aprendiam essa língua. Os jesuítas ensinavam a eles uma língua misturada do espanhol, português, com essa língua deles, né? E eles não conseguiam se comunicar com os colonos. Então havia essa preocupação de não deixar acontecer uma comunicação entre os índios que ainda não haviam sido catequizados ou escravizados com esses colonos que iam chegando, inclusive os paulistas, inclusive os bandeirantes que estiveram por aqui. Então, segundo o historiador, ele diz o seguinte, o Gomes Neto, né? Entre aspas, agora vem por si mesma a explicação dos povoados vizinhos em que senhoravam os jesuítas, tão execrados por uns, benditos por outros, e por bem poucos conhecidos. Partindo do seu convento no Benevente, lá na igreja de Anchieta, que não fica distante, muito distante da Serra do Castelo, onde haviam as minas de ouro, né? Internaram-se pelo sertão desta aldeia em procura de muitos metais preciosos e dos índios, e a poucos passos descobriram as minas, cuja serra, com justiça, chamaram de Castelo. Para vedarem o acesso por ali, fundaram então no Batatal
mais um povoado chamado Arraial Velho, para proteger a entrada lá para o castelo, para as minas. Só composto por índios cristianizados, que seriam os índios que já estavam subjugados pela sanha aurífera desses jesuítas, né? Com os quais para os outros era impossível a correspondência, a comunicação, não sabendo eles senão a língua indígena e aquela que os padres haviam ensinado a eles, né? Inventada com vocábulos tirados da língua geral, Guarani. Olha que interessante, né? Gente, o texto continua. Eu vou fazer um segundo vídeo, senão vai ficar muito longo, né? Eu farei um segundo vídeo para falar sobre essa empreitada incrível, né, desses jesuítas da Companhia de Jesus, de Santo Inácio de Loyola, ainda pelo século XVIII. A gente já está ali pelo século XVIII, o texto é bem maior, mas eu vou trazer aqui para vocês um segundo vídeo para falar exatamente sobre esse período antes que os jesuítas fossem proscritos das terras portuguesas, né, que foi em 1759, ali no advento do terremoto de Lisboa, do maremoto, do tsunami que aconteceu, do enorme incêndio que destruiu Lisboa completamente. E Lisboa foi à bancarrota, à falência, e precisava de dinheiros para bancar seus credores, como os ingleses, por exemplo. Esse foi um dos motivos pelos quais essa enorme riqueza dos jesuítas foi expropriada e colocada dentro do erário real na coroa de Portugal. Então valeu, gente. Eu volto a qualquer momento, então, para falar mais sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante, né, porque tem muita fofoca envolvida, e toca num ponto nevrálgico, eu diria, né, que é essa santidade, digamos assim, desses jesuítas, que eram homens santos e tal, né, que eram homens de Deus, né, homens de Cristo, que vinham com suas comissões subscritas pelo pontífice máximo da Igreja Católica em Roma. Então não se discutia. Até hoje é meio assim, né? Mas existem essas controvérsias históricas com relação a como esses jesuítas se imiscuíam com os índios, com as índias, com a mineração, com a extração de madeiras e outros metais preciosos, como as esmeraldas, e como eles se relacionavam com os colonos, como eles protegiam os seus territórios e os territórios das minas com pequenas povoações para que ninguém pudesse entrar, usando o trabalho indígena escravo como protetor dessas riquezas todas da Companhia de Jesus na terra do Brasil. Então valeu, gente, muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com mais aqui fofocas jesuíticas. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.